Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa primeira aula de Yoga e Calistenia. Nessa aula, na verdade, eu quero me apresentar a vocês, tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos que são muito importantes. Meu nome é Paula, eu trabalho na área de desenvolvimento humano há mais de 20 anos. Só que há 7 anos eu comecei a inserir o yoga nos meus treinamentos, principalmente para o autoconhecimento, para trazer as pessoas para o centro, né? Para trazer as pessoas para o momento presente, que é onde tudo acontece, é onde você consegue se perceber em quais pontos você precisa se aperfeiçoar. E isso é muito importante. Bom, o yoga hoje se transformou em algo muito importante na minha vida, né? Eu sou muito grata por ter descoberto o yoga e por ter trago o yoga para os meus treinamentos. E como vocês sabem, eu tenho uma plataforma de práticas de yoga online, é essa que você está. Aqui nós temos centenas e centenas de aulas, né, aulas para iniciantes, alunos intermediários, que estão mais avançados. Só que algo que sempre chega para mim, principalmente das minhas alunas, é a falta de tempo para praticar. Eu não consigo inserir a prática no meu dia a dia. E eu também sinto muito isso, né? Porque a mulher, ela desempenha vários papéis, precisa equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Então, é o trabalho que exige muito dela, é a casa, são os filhos, o marido. E aí? Falta tempo para cuidar dela mesma. Então, muitas vezes a gente se vê numa rotina, eu falo que uma corrida de ratos, né? Como diz no livro Pai Rico, Pai Pobre, e a gente não consegue sair disso, a gente não consegue muitas vezes mudar essa realidade. Então, há muito tempo, há muitos anos até, eu venho pensando em práticas mais curtas, mas que sejam efetivas. E aqui nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ter mais contato com a prática chamada calistenia, que assim como o yoga, trabalha com o próprio peso do corpo. E eu gosto muito disso, de você de não ter a necessidade de usar um equipamento, um halter, de ir para academia, né? Então, a prática de calistenia, assim como o yoga, trabalha com o peso do próprio corpo e a gravidade. Então, você precisa ali no máximo de um tapetinho de yoga, talvez a gente peça para você adquirir um bloquinho. O bloquinho também é algo bem simples, né? E muito prático, muito funcional, ajuda bastante na prática. Então a calistenia é uma prática que traz muitos resultados, eu percebi isso no meu próprio corpo, assim como o yoga. Então, unindo o calistenia e yoga, a gente consegue ter uma aula curta, porém muito efetiva. Então, essa é a ideia desse programa, né? Então, nós vamos a cada aula evoluindo gradativamente. Então, essa é a primeira aula de uma sequência de 30 aulas. E depois nós vamos gravar as próximas 30 aulas e assim a gente vai evoluindo progressivamente. Então, seja bem-vindo a essa prática, né, a esse novo programa. Caso você tenha qualquer tipo de dúvidas, pode me perguntar. Então, o ideal, o que eu gostaria é que você praticasse logo pela manhã, ainda de pijama. Hoje eu não tô de pijama, mas eu tô com uma roupinha bem confortável. Por que logo de manhã, gente? Porque depois o dia te atropela, né? E você tem 1001 coisas para fazer. Então, separa 15, 20 minutos da sua manhã. E nesse tempo, nesses 20 minutos que você está separando, você está se colocando em primeiro lugar. É a primeira coisa do dia, né? É olhar para você, é perceber o seu corpo, é respirar, é te trazer para o momento presente, para esse dia maravilhoso que você tem para viver e que você possa viver da melhor forma possível. Então, essa é a ideia, é que você se coloque em primeiro lugar no dia. Por isso, a sugestão que essa prática seja realizada logo pela manhã. Você é prioridade, ninguém vai te priorizar, a não ser você mesmo. Você é responsável por isso. E se você não te prioriza, se você não se coloca
em primeiro lugar, ninguém mais vai colocar, né? Ninguém mais, as pessoas também não vão te valorizar, elas não vão perceber que você se dá esse valor e também, consequentemente, essa é a resposta que você vai ter do mundo, né? Então você precisa se valorizar sim, precisa se colocar em primeiro lugar, ok? Então vem comigo.